Olá, bom estar com vocês novamente. Hoje o nosso programa nós iremos falar de comunicação. Sim, Larissa Dolenque, nós vamos entrevistá-la no nosso programa. Estamos aqui com vocês mais uma vez e quero dizer a vocês que estaremos também com o louvor da Rafaela, estaremos com a Rebeca trazendo alguns exercícios. Vamos lá, coloquem tênis, uma roupinha de ginástica, porque tem muito exercício aí para vocês, hein? E teremos também uma palavra com a Rosângela. Ela vai falar sobre palavras que edificam. Fiquem conosco. Olá! Agora nós iremos entrevistar a Larissa Dolenque. Larissa Dolenque, publicitária, consultora na área há mais de 15 anos, bacharel em rádio e TV, especialista em comunicação e marketing, análise de discursos, professora dos cursos de comunicação social na UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais. Casada com o reverendo Miqueias, mãe do Noah e do Theo, é paulista de nascimento e mineira de coração. Olá, Larissa. Oi, Sara. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom ter recebido esse convite. Estou muito feliz. Muito obrigada. Quais as diferenças, Larissa, entre a comunicação masculina e feminina? Sara, comunicação é o que faz a gente vencer ou perder na vida. E a comunicação masculina e a feminina, elas são completamente diferentes. O homem, quando ele se comunica, ele é simples, objetivo e curto. Ele vai falar assim, é sim, não é não e acabou. A mulher, a comunicação feminina, ela tenta dizer o que ela não disse e para dizer o que ela não disse, ela dá uma volta de 360 graus, ela pega aquilo que foi lá da casa da avó dela, traz para a vida da mãe, da tia, dela, dos filhos, e aí ela chega no ponto e não disse o que ela queria dizer. Mas ela quer que o marido entenda, ou o namorado, o que ela não disse. É aí, gente, que dá esse conflito de comunicação. Porque o homem, ele vai entender o que a mulher disser. Ele não vai pensar além do que ela disse. Porque como eles são simples e objetivos, logo eles vão entender o que é simples e objetivo. Agora a mulher é o contrário. Como ela é complexa para dizer o que ela não disse, ela acha que até o que ele disse, na verdade ele estava querendo dizer outra coisa. Realmente. E não aquilo que ele disse. Então, comunicação, gente, a gente precisa primeiro entender o outro. Entender que para você conseguir chegar no objetivo do outro e fazê-lo entender aquilo que você quer que ele entenda, fale a linguagem dele e não a sua. E vice-versa. Esse é o maior objetivo da comunicação, né? E onde tem mais sucesso. Se a gente disser o que o outro precisa e como ele consegue entender. E não do jeito que a gente quer, porque tem que ser assim. Aí existem muitos ruídos e a gente não chega no final. Então não se esqueça, o homem, ele é simples. E a mulher, ela é complexa. Então quando você for conversar com seu marido, primeira coisa, lembre-se de ser simples. Fale apenas o que você quer que ele saiba e entenda. E não dá uma volta. Temos que ser diretas, né? Sim, agora os homens, tomem cuidado. Se vocês querem falar, lembrem-se que as mulheres vão entender aquilo que vocês nem disseram. Então digam tudo, não economizem palavras. Aí sim a gente chega num bom resultado. Chega num bom senso. Como ter sucesso na comunicação dentro de casa?
Dentro de casa, gente, é justamente esse o princípio, né? Você falar, como eu disse, a linguagem do outro. Você conseguir se comunicar de uma forma que o outro entenda. Né? As crianças, por exemplo, né? Eu tenho filho pequeno. Eu preciso dizer de uma maneira muito, muito simples o que o meu filho entende. Se eu usar muitas palavras, se eu rodear demais, ele vai ficar olhando para mim e, na verdade, ele não vai entender nada do que eu disse. Então, para você ter uma comunicação que dê resultado, dê sucesso, seja abençoadora dentro da sua casa, fale da maneira que o outro entenda e não da maneira que você quer. Sabe aquela coisa que a gente tem de mulher, de falar tudo que está dentro da gente? Aquilo lá não adianta nada, porque ninguém vai entender. Até porque eles têm outro sistema de informação dentro da cabecinha deles. Então a gente tem que pensar para depois falar, sempre. Podemos falar sem usar nenhuma palavra? Com certeza, com certeza. A gente fala pelo olhar, né? Eu lembro da minha mãe, acho que você passou por isso, Sara. Quando a gente era pequeno, só uma olhada, não é? Uhum. Só uma olhada da mãe era suficiente para a gente tremer por dentro. Já saber qual era o motivo do olhar. Então, a gente consegue falar muito sem usar as palavras. A nossa postura, as nossas mãos, o nosso olhar, a nossa face, né, por inteiro, ela fala demais. Então, não adianta muitas vezes. Existe um livro que chama A Linguagem do Corpo, O Corpo Fala. E esse livro é muito legal porque é justamente isso. Às vezes, esse gesto meu aqui diz que eu não quero conversar. E não adianta eu usar palavras bonitas e tal, porque o meu corpo já está dizendo que eu não quero falar. Eu quero um afastamento. Então, o corpo ele fala demais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Igual eu tenho que tomar muito esse cuidado, porque como eu sou muito expressiva, tudo que eu sinto sai no meu rosto. Então, não adianta. Se meu marido sabe muito bem disso. Quando ele me dá um presente que eu não gosto, não adianta nem eu forçar ai, muito obrigada. Não vai sair. Porque não sai. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e falar sem palavras. Muitas vezes, e até existe um grande missionário que ele fala isso. Se preciso for, use palavras. Se preciso for, não é? Porque a nossa vida, ela fala sem palavras. E o nosso dia a dia fala sem palavras. Então, muitas vezes, se você estiver irritada, só de você, o barulho que você faz, às vezes jogando as coisas, empurrando as coisas, você já disse tudo. Não adianta você virar e falar assim, ai, Jesus te ama. Porque o seu corpo inteiro já falou outra coisa. Então, temos que tomar cuidado. E muito. As nossas atitudes, né? Sim. As redes sociais ajudam ou atrapalham na comunicação? Os dois. Pois é. Estamos vendo isso agora também. Exato. Bem mais visível que antes. Exato. Agora a gente vê como que elas podem ajudar ou atrapalhar. Né? Mais do que antes, como você falou. As redes sociais, elas são muito positivas, e eu creio nisso, tanto que trabalho com isso, se você levar e usar da maneira correta. Se você conseguir usar as redes sociais para passar mensagens que realmente trazem alguma diferença, fazem alguma mudança significativa e boa, ela vale a pena. Agora, você usar a rede social como um divã de um psicólogo, onde você só coloca ali o que você não gosta, o que te deixou irritado, às vezes o que aconteceu entre você e o seu marido. Palavras negativas, não é? Tudo isso não vai. As redes sociais, na verdade, elas não vão te ajudar em nada, porque você joga ali alguma coisa para todo mundo dar a sua opinião. Isso. E resolver o quê? Nada. Né? Então, assim, essa questão que a gente está vivendo agora, né? Que é a questão do coronavírus e tudo mais. As redes sociais foram usadas de uma
certa maneira, de uma parte boa, que é a questão de alertar o outro, né? Fique em casa, tome cuidado, o que eu tenho que fazer, o que não tenho que fazer. E aí o outro lado foram as fake news. Isso. Que as pessoas inventaram mil e uma histórias que são fora da realidade, mas trouxeram pelas redes sociais de uma maneira que elas eram reais, e o medo, né, se alastrou pelo país de uma forma muito negativa. Em vez da pessoa entender e conseguir se comportar de uma maneira para proteger a sociedade Positiva, né? Elas saíram comprando álcool em gel, né, acabando com os estoques dos mercados, e veio como algo que nosso mundo está acabando. E na verdade não é uma prevenção para que o mundo não acabe. Isso. Então as redes sociais têm esses dois lados, a gente precisa saber usar. Senão eu acho que é melhor nem usar. Se você não sabe como usar uma rede social, é melhor nem usar. Porque você expõe a sua família, e às vezes as pessoas fazem uma leitura que não é a leitura da sua casa. Né? Existe aquele lado de, nossa, é tudo muito lindo, né? Você só tira foto com o seu cachorro sorrindo, sabe? Aquelas coisas assim. Sim. E que não é o real. Ou então você expõe que hoje você brigou com o marido, você brigou com o filho e tudo mais. Então tem que tomar esses cuidados. Certo. A gente tem visto agora ultimamente, como a rede social está assim num ponto muito sensível em relação a tudo que está acontecendo. Então, nós vimos aí a questão daquele medicamento, não é? Então, quando lançaram a notícia daquele medicamento nas redes sociais, acabaram todos os medicamentos nas farmácias, não é? Então, a gente vê aí como que a comunicação, os meios de redes sociais têm influência na vida das pessoas, tanto negativas quanto positivas, não é? Infelizmente, né? E tem muita. Eu acho que hoje chega ao mesmo nível de uma televisão. A influência, o poder da influência hoje é o mesmo nível, de tanto que as pessoas se tornam especialistas sem ter diploma, sem ser especialista, Isso. mas de tanto falar do mesmo assunto, todo mundo acaba acreditando na pessoa. E falou, nossa, eu vou seguir esse cara, essa mulher, porque sabe muito sobre isso. E na verdade não sabe. Né? Não tem nem condições, não tem bagagem suficiente para falar que sabe. Então é um perigo isso. E aí é o que eu falei do começo, né? A gente estava falando dessa questão do coronavírus, é isso. As pessoas ficaram tão medrosas, com tanto medo, que quando saiu uma possível cura, elas saíram correndo desesperadas, igual o álcool em gel, para ver se não acaba, se elas não iam ficar se elas pegassem, né, o sem vírus, ter nenhum sintoma, sem ter não nenhum, é? sem ter e ninguém sem por pensar perto. em quem realmente necessita daquele medicamento. E ainda assustada, contando quantas pessoas já morreram, quantas pessoas já pegaram, e assim, tentando se blindar, né? Com aquilo que na verdade nem chegou até elas. Esse é o poder da comunicação. E tem que tomar muito cuidado, porque existem boas e más comunicações. Isso. Agora, deixa para as nossas amigas, os nossos amigos que estão assistindo o nosso Momento Mulher, um pequeno recadinho sobre comunicação. Bom, gente, eu acho que o que vocês que estão me ouvindo aí, você que está me ouvindo aí, não pode esquecer jamais é que a sua fala tem muita influência. O nosso poder de comunicação ele é imenso, mesmo quando a gente acha que não. Ele começa dentro da nossa casa, o que a gente fala influencia a nossa família, e do que a gente falou e influenciou a nossa família, influencia os de fora, porque eles carregam essa comunicação com eles, como verdade. Né? Se você colocou algo como verdade, para eles também é verdade. Então tome muito cuidado com o que você for falar. Pense muito, coloca muito diante de Deus a sua vida, para falar aquilo que vai abençoar, aquilo que vai realmente cuidar e que seja abençoador dentro da sua casa em primeiro lugar. E depois, aonde você trabalha, com quem você convive, porque as palavras elas têm sim poder, porque elas podem
alegrar como elas podem machucar. E aí, tem necessidade de machucar o outro com palavras? Não, não tem. Cristo sempre usou as palavras para abençoar e para cuidar. Então, quando a gente estiver irritado, cuide da sua comunicação. Cuide, desliga seu celular, não entre em rede social, não precisa falar para o mundo inteiro o que você está sentindo. Deixa isso passar, fala para Deus, é melhor. Use todo o poder da sua fala com Deus. E aí, quando você estiver melhor, aí sim, usa a rede social para contar o que Deus fez na sua vida. Vamos usar as palavras para abençoar e não para prejudicar. Isso. Muito obrigada, Larissa. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Deus abençoe. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui. Porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Ela pra você. Porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui. Porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Podes me ver, podes me ouvir. Olá, boa tarde a todos. Graça e paz esteja na casa de todos vocês, irmãos, irmãs e todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu vim trazer a palavra hoje no nosso Desperta Débora, né? Estamos vivenciando um tempo de nos policiarmos
policiar nossas atitudes, policiar as nossas ações, policiar as nossas palavras. E hoje eu quero falar com vocês sobre as nossas palavras, nesses dias em que estamos vivendo angústias, ansiedade, dores, perdas, né? E a gente precisa saber trabalhar esse momento da melhor maneira possível na presença do Senhor. Lá em Efésios, que para quem estiver com a Bíblia em mãos, capítulo 4, verso 29, fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, nesse momento nós estamos precisando, né, de renovar as nossas mentes, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos corações. Por quê? Porque nós conseguimos ouvir nesse momento as nossas vozes, porque nós estamos fazendo silêncio. Nós estamos conseguindo ouvir a voz do outro que está na nossa casa. Estamos conseguindo ouvir a nossa própria voz. E estamos conseguindo principalmente ouvir a voz de Deus. Deus falando conosco nesse momento. E como é que Deus fala conosco nesse momento? Deus fala conosco nesse momento com amor. Deus fala conosco nesse momento trazendo paz. Ele diz para nós: aquietai-vos, tudo isso vai passar. Eu sou o teu Deus, eu estou aqui, eu vou cuidar de você. Então, irmãos, é dessas palavras que nós precisamos ouvir nesse momento de pandemia no mundo inteiro, né? Não é o rico, não é o pobre, não é o branco, não é o preto que está passando por isso. Somos todos nós. Todos nós estamos vivenciando um momento igual e um momento único. Então, as palavras de hoje que nós precisamos confiar hoje é nas palavras de amor, nas palavras de respeito. Por quê? Porque a palavra, ela edifica o homem. A palavra, ela alimenta espiritualmente as pessoas que necessitam da verdadeira paz nesse momento, né? A palavra acalma, ela massageia o coração do próximo. Ela cura, ela cicatriza com o bálsamo, né, as feridas abertas desse momento nas pessoas que estão sendo infectadas por essa pandemia. A palavra também, ela acalenta a mãe que está em desespero, a esposa, os profissionais da saúde, né, e principalmente a nós mesmos. A palavra, ela vem para nos acalentar. Então, nesse momento, o que nós precisamos mesmo é de usar a palavra de Deus. É estarmos presentes na vida com Deus. É vivenciarmos a vida de Deus. Agora, não é momento de estarmos preocupados com a situação financeira do outro. Não é momento de estarmos preocupados com a situação de calamidade. É o momento de preocupar com tudo do outro. Então, é o momento de levarmos a palavra bendita a todos os nossos próximos, principalmente dentro das nossas famílias, porque a palavra, ela vai acalmar. Primeiro, ela vai acalmar as pessoas que estão à nossa volta, e depois ela vai acalmar lá fora, quando voltarmos à normalidade desse mundo, né? Que nós vamos voltar. Em nome de Jesus, nós vamos voltar. Então, nós vamos passar a vivenciar essas palavras com as quais nós refletimos durante essa pandemia. Irmãos, então, enquanto cristãos, vamos levar a todos palavras de conforto, de esperança,
e principalmente a palavra de Deus em que cremos, que Deus é o nosso único Salvador, é o nosso único refúgio, e que temos a certeza da sua misericórdia sobre todo o nosso universo. Que só Ele pode sarar esse momento pelo qual estamos passando. E se nós estamos passando com fé, nós sabemos que nós vamos ser merecedores dessa vitória, porque Deus é amor. Quem dera fôssemos como Sara, né, apoiadora de Abraão, seu esposo, quem dera fôssemos como Miriam, incentivando o irmão com seus cânticos durante as suas aflições. Quem dera fôssemos como Débora, líder de guerra, né? E que fez paz em Israel 40 anos. E quem dera fôssemos Maria, né? Obediente a Deus quando chamou para ser a mãe do seu filho para nos salvar. Quem dera fôssemos. Não somos, mas nós podemos imitá-las. Esta é a palavra que eu trouxe para vocês hoje. Que Deus abençoe a cada um que está em suas casas, em seus lares, e que levem só palavras de conforto, só palavras de apoio, de ânimo e de alegria. Um beijo a todos, boa tarde, fiquem com Deus. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como passaram da aula anterior para a aula de hoje? Todo mundo bem? Espero que sim. Como a Larissa e a Sara disseram anteriormente, hoje nosso tema é sobre comunicação. Falamos na semana passada sobre organização e hoje nós vamos falar sobre comunicação. É importante que você se comunique bem com a sua família e se organize para esse tempo também para você, ok? Hoje nós vamos fazer uma aula de HIIT. O que é um HIIT? São poucos exercícios de uma intensidade muito grande. Então nós vamos fazer poucas repetições de alguns exercícios e uma intensidade muito grande, ok? Bom, primeiramente você vai voltar lá naquela nossa primeira aula, que é a nossa aula de alongamento. Você vai fazer exatamente aqueles mesmos alongamentos, tá? Antes de começar essa aula. É importante que isso aconteça, primeiramente, ok? Então vamos lá. Depois de feito o alongamento, você já vai estar um pouco aquecido e a gente vai começar com aquecimento leve. Como que vai funcionar a nossa aula de hoje? Nós vamos ter 5 exercícios, nós vamos fazer todos os exercícios de 1 minuto e meio. Lembre, todos os exercícios nós vamos repetir 1 minuto e meio. E vamos ter um período de descanso um pouco menor, que vai ser apenas de 15 segundos. Então, nós vamos repetir 1 minuto e meio, 15 minutos de descanso, repete 1 minuto e meio, ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício, nós vamos correr. Durante 1 minuto e meio, descanso 15 segundos, ok? Nós vamos agachar e saltar. Então, agacha. E solta. Descansa 15 segundos. Nós vamos fazer o famoso purb. O que é o purb? Pulou. Saltou. 15 segundos. Descansou 15. Vamos só fazer o agachamento de sumô. Agacha e sobe. E sobe. Agacha e sobe. Certo? Depois, o último exercício. Saltitos. Pequenos saltos com os 2 pés juntos, não precisa ser muito alto, durante 1 minuto e meio. Fez os 5 exercícios, descansa 1 minuto e meio e repete novamente. Ok? Boa tarde para vocês. Essa é a nossa aula de hoje. Fica um grande abraço. Tchau, tchau. Chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço a Larissa Dolenk por estar aqui conosco, por trazer alguns esclarecimentos sobre comunicação.
Agradeço a Rosângela também, que colaborou trazendo essa palavra maravilhosa para nós, para os nossos corações. Agradeço a todos que participaram para que este programa Momento Mulher fosse ao ar. Muito obrigada a vocês. Não se esqueçam, dê um joinha no nosso canal Momento Mulher, compartilhem, estejam sempre atentas às nossas notícias aqui no canal. Muito obrigado. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.